Bom dia a todos e todas. Me chamo Ana Carolina e hoje nós estamos aqui reunidos, né, hoje, dia 10 de abril de 2025, reunidos para mais uma roda de conversa do Grupo de Pesquisa em Escola, Esporte e Cultura, o GEPESC. Né? Nós já temos aí a tradição de fazer rodas acadêmicas, já tivemos várias pessoas aqui, né, brilhantando essa nossa roda, também no formato presencial e agora no remoto, como o professor Daniel Maldonado, já tivemos até rodas internacionais, né, com Eduardo Galac, Davi Le Breton, enfim, o professor Marcos Neira já esteve aqui, enfim, Kátia Rubio, várias professoras aí já trouxeram diversas temáticas para a gente estar debatendo na nossa roda de conversa. E hoje a gente tem aí a possibilidade de discutir um pouquinho mais sobre a nossa área de atuação, que é a educação física, né? Como eu falei, o grupo de pesquisa adentra nesse universo da escola, do esporte, da cultura, e não seria diferente seguir aí 2025, né? Tendo a primeira roda de conversa com esse tema, que traz muitas inquietações, né? Falar sobre o âmbito das redes sociais, a educação física, o impacto disso na sociedade contemporânea. Então, por isso a gente tem aí a presença da professora doutoranda Juliana Pérez. Eu vou apresentá-la para que ela possa falar. E, enfim, queria agradecer a presença de vocês. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir, né, formação continuada, formação permanente nos dias de hoje, diante da demanda de trabalho e dos outros afazeres, mas é muito importante que vocês estejam aqui conosco hoje e que a gente possa seguir aí fazendo divulgação do conhecimento, que é esse o papel da universidade, né? Então, vou apresentar aí a professora Juliana e já vou passar a palavra para ela, porque eu também estou muito curiosa para ouvi-la e para saber tudo que ela tem aí para nos informar, né? E aí a gente vai fazer uma dinâmica nesse sentido. A professora vai falar por aproximadamente uma hora e depois a gente abre para as perguntas. Vamos estar também disponibilizando o link para que vocês possam fazer a avaliação da roda de conversa, né, sugestões. Isso é muito importante também para que a gente enriqueça aí o nosso trabalho e após essa avaliação vocês conseguem gerar o certificado de participação. Então, eu já vou passar a palavra para a doutoranda, né, em breve doutora, aí, professora Juliana Pérez. Ela é integrante do grupo de pesquisa em docência na educação física, o GPDF. Ela está cursando doutorado lá na UFRJ, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é mestra em ciências da atividade física, vem se debruçando aí sobre os estudos culturais também, ministrando disciplina, né, no curso no CESPEB, que é inclusive o lugar onde eu a conheci. Tenho muito prazer de dizer que fui aluna da professora Juliana e, enfim, me ajudou em outros processos também no concurso que eu atualmente, né, exerço no Colégio Pedro II. Então, assim, vem acompanhando os estudos dela. Ela é cofundadora, né, da rede social, Instagram, edu.física.escolar, que é uma plataforma, né, que a gente sabe hoje que a internet ela tem um alcance muito significativo, né, e as redes sociais elas vieram com esse boom, né, da tecnologia, a inteligência artificial está aí para mostrar isso. A própria avaliação da CAPES está vindo aí com uma outra roupagem para justamente modificar esse olhar sobre a difusão do conhecimento. Então, além disso, né, a professora atualmente ela já atuou na rede municipal, na rede estadual e atualmente ela é da rede federal de ensino, atua no CAP da UFRJ e é uma professora que eu tenho certeza que vai trazer muitas inquietações aí do chão da escola e, enfim, trazer tudo aquilo que a gente mais clama, né, no âmbito da educação física, no âmbito acadêmico. E é isso, assim, muito prazer tê-la aqui conosco, Ju. É um prazer enorme, assim, sentimental, enfim, só tenho a agradecer. E é isso, a palavra é sua, queremos te ouvir. Só queria uma coisa justificar, acredito que você vai fazer isso, né? A professora Luísa não pôde estar conosco e por uma questão de saúde familiar, infelizmente ela não pôde, também foi minha professora, tenho muito a agradecê-la, mas infelizmente ela não pôde estar conosco hoje, mas acredito que a Juliana hoje vai representá-la de alguma forma e trazer algumas falas que também são da professora Luísa. Com você, Ju, a palavra. Nossa, depois disso, tô como? Até emocionada.
Eu agradeço demais o convite, né? Eu estava falando com o professor Silvio, mas obviamente para o grupo, agradeço demais. Eu estou assim, super lisonjeada do meu nome ter sido aí levantado, né? Sequer, enfim, se a gente olhar para a tradição do grupo de vocês, né? Se a gente olhar para as pessoas que já estiveram aqui no meu lugar, eu realmente fico até assim emocionada mesmo, porque as suas palavras de carinho e de gratidão, assim, também, né? Enfim, gente, por toda a história. A gente olha para trás, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de magistério, e aí a gente vê, né, toda a trajetória e tal, e hoje ter um reconhecimento que seja estar aqui com vocês já me alegra demais. Então, assim, agradeço ao grupo e as pessoas que vieram para me ouvir, né, gente? Só que é isso, eu vou trazer mais inquietações do que certezas, e eu acho que essa é a dinâmica mesmo. Eu ia até propor, Carol, de eu não falar sozinha. Se alguém achar que precisa ou perguntar, ou trazer algum dado, né? Assim, eu acho que a dinâmica de roda de conversa é uma roda de conversa, né? Assim, eu aqui não sou detentora de saber nenhum. Eu acho que a gente vai levantando questões e talvez seja interessante as pessoas irem se colocando, se tiverem Não, vontade. tudo Pode ser? bem. Então posso, só para organizar, quem quiser falar alguma coisa, levantar a mão. Você consegue visualizar se a pessoa levantar? Porque aí Eu não te acho que consigo. interrompe. Deixa eu ver aqui, ó, que eu tenho que ver. Ah, eu acho que eu consigo. Mas Calma aí, aí. então, de repente Eu eu te acho que eu aviso consigo. no momento Eu que eu tô achar vendo que não vocês vai te aqui interromper. Só para eu tô não. vendo aqui na lateral. Tá. É porque às vezes várias pessoas abrem o microfone juntos, aí fica. Ah, sim, sim. Então Não, tá. tudo bem. Então tá. Então levanta a mãozinha aí. E por acaso, se eu não estiver vendo a mãozinha levantada, aí Carol me ajuda. Tá Ótimo. bom? Bom, gente, então vamos lá. Não vou me demorar muito nessa apresentação aqui, não. Mas, como a Carol falou, só para justificar, né? Luísa queria estar muito aqui, mas infelizmente aconteceu uma questão com a mãe dela. Ela precisou, levar a mãe dela para o hospital, tá, gente? Então, por isso que ela não está aqui. Mas a mãe dela foi fazer alguns exames, então, dando tudo certo, ela provavelmente chegue aí para o final da nossa roda, já para as nossas considerações, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o tema de hoje, né? Redes sociais e educação física escolar, os impactos na sociedade contemporânea. É impossível eu, em uma hora, né, levantar todos os impactos, é porque eu nem tenho essa resposta ainda. Então, eu vou levantar questões para a gente pensar, tá? Deixa eu. Ah, ele não vai? Ó, viu que eu falei que eu tenho. Ah, foi. Então, vamos lá. A gente dividiu em duas partes, tá, gente? A primeira é uma questão muito pessoal, é um olhar que eu e Luísa tivemos durante esses 4 anos aí à frente do perfil. E assim, a partir dessas impressões, eu então levantei uma tese que é o que eu estou começando a construir, começando a pesquisar hoje no doutorado, tá? Então, assim, eu vou começar com essas impressões e depois eu passo, então, para a parte da tese, onde eu mostro para vocês como essas impressões tiveram relação com a tese que eu levantei, tá bom? Só um minutinho, gente, meus filhos, um minuto. Matheus, peraí, gente, desculpa, tá uma barulhada danada aqui. Ai, gente, desculpa. Mãe, né, em casa, as crianças em casa. Mas vamos lá, desculpa. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, né? O perfil, ele, quando foi criado, a Luísa que teve a ideia, a gente se conheceu, eu e a Luísa, nós nos conhecemos lá no Colégio de Aplicação da FRJ. E aí, para quem não sabe, né, lá no Colégio de Aplicação, a gente tem funções para além dos alunos da educação básica, né? Então, a gente precisa promover formações, né, em cursos de extensão e pós-graduações. Faz parte do nosso trabalho. E a gente começou a fazer muitos cursos de extensão, e a partir desses cursos de extensão que eram presenciais, muitas pessoas vinham procurar a gente com, com questões muito básicas, e que a gente percebeu que tinha relação com o planejar, com o não saber planejar. E isso, assim, as pessoas que procuravam os nossos cursos de extensão eram tanto recém-formados quanto professores com anos de experiência. E a gente começou a ver que as
dificuldades eram muito próximas, eram as mesmas quase, né? E aí a Luísa falou: olha, Ju, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ampliar essa formação, né? Difundir mais o que a gente fala através da internet, porque assim, cada formação que a gente faz tem, sei lá, 30 pessoas. Na internet, quantas pessoas a gente não vai alcançar por vez? E aí eu falei, tá, tudo bem, né? E aí, só que nessa mesma época a gente estava fazendo formações gratuitas e formações pagas. E ela falou, aí ela pensou nisso, ela falou, bom, hoje tem muita gente ganhando dinheiro na internet, vendendo os cursos. Eu acho que a gente pode entregar conteúdo gratuito, mas pode também pensar em vender um produto nosso, né? E a partir disso, então, ela começou a estudar sobre marketing digital, né? A gente fez curso de tráfego, a gente fez curso de todos esses marketing digitais, né? Esses processos de venda online. E a gente estudou o público que, teoricamente, era a nossa concorrência, né? Porque, assim, a gente sabe que tem vários professores de educação física que têm perfis na internet para vender produtos relacionados à nossa prática. Então, a gente começou a estudar a nossa concorrência também. E aí, o que a gente entendeu, então, né? O que a gente conseguiu ver? Ui, acho que eu fechei, né? Eu fechei. Não, Sumiu. aparece aqui ainda. Características do público-alvo. Caraca, sumiu para mim, ó. Jesus. Caraca, socorro. Eu, eu não sei cadê. Calma, Ai, apareceu. Pronto. foi. Desculpa, gente. Então, o que a gente percebeu, né? Que as características do nosso público-alvo, ou seja, os professores, né, que estavam entrando no nosso perfil, eles eram estudantes e professores de educação física que atuam na área escolar ou que não atuam, mas têm interesse de entrar no mercado de trabalho. Eles, em sua maioria, tá, gente? Gostam muito de vídeos com exemplos de atividades, né? O que depois, estudando um pouco mais, e eu vou trazer para vocês autores que falam sobre isso, né? A gente vive hoje numa sociedade, né, que quer uma resposta imediata, né? Uma solução imediata para os seus problemas. Então, isso pode ser, né, que tenha relação, né? O cara não sabe o que vai trabalhar na semana seguinte, porque ele não fez um planejamento, e aí ele quer atividade para levar, né? Então, ele não se preocupa com o processo de construção de um planejamento, ele não se preocupa com o ensino de qualidade, né? Ele quer suprir a necessidade dele momentânea de não saber o que fazer com aquelas crianças na aula da semana que vem. Né? Então, esses exemplos de atividade, a gente vê que eles acabam sendo Ela um também tá lá calmante. torcendo. Oi? Faz um áudio aqui sem querer, pode ir. Ah, tá. Enfim, acaba sendo um calmante, né, para aquela aflição ali. É a impressão que a gente tem, tá, gente? Até aqui são apenas impressões, ok? Esse público, né, ele busca materiais prontos, né? Então, principalmente quando vai chegando assim, fevereiro, né, janeiro, fevereiro, eles entram em pânico, desespero, porque eles têm que entregar um planejamento, né, para a coordenação, para a escola, e aí eles querem comprar aquele planejamento pronto, não necessariamente para usar, mas para entregar, né, assim, para se livrar daquele problema, mais uma vez, suprindo aquela necessidade imediata, né? E a gente vê muito isso, até porque a gente vende, né, curso para saber planejar. E aí, quando chega lá em janeiro, assim, fevereiro, é quando a gente mais vende os cursos, mas em compensação a gente também tem cancelamentos, porque esse professor ele compra o curso, ele entra e vê que ele tem que estudar, que não tem pronto, ele acaba saindo, pedindo para devolver o valor, né? Então, isso tem acontecido demais, principalmente no início do ano. Esse público gosta muito de memes, né, que retratam essas dificuldades que eles passam ali na escola, né? Então ele gosta de se identificar, ele precisa se identificar, se ver numa situação, né? E aí eles gostam muito, e aí tem muitos compartilhamentos, muitos, quando tem algum meme nesse sentido. E principalmente também os perfis em que retratam aquele estereótipo, né, de professor brincalhão, de professor recreativo, né, que brinca. Esses são os perfis que mais crescem, né? Eu até coloquei identificação, mas assim, gera uma identificação, mas acaba também reforçando a ideia, né, de que a educação física
ela é diversão apenas, né? Não que não seja, não que não possa ser, mas que ela seria apenas a diversão, né? Não sei até que ponto isso é uma coisa que ajuda a nossa área, mas, mais uma vez, são impressões nossas sobre esse público-alvo, tá? E a gente pode observar isso, inclusive, olhando os dados do nosso perfil, né? Que tem poucos memes. Então, assim, os memes que a gente fez, que tem relação com essas dificuldades dos professores, tiveram maiores engajamentos, né? Então, assim, foram compartilhados muito mais vezes, tiveram muito mais curtidas, a gente tirou aqui um exemplo, né? Esse aqui, por exemplo, que a gente fala da dificuldade, né, dos professores que não tem quadra, não tem apoio para trabalhar e tal, e acaba virando um rola-bola, né? Que ele está tentando não virar um rola-bola ali. Você vê aí, ó, até o dia desse print teve 49.443 visualizações, né? 1.267 curtidas, né? Assim, não é um número baixo se a gente comparar com os outros dados do nosso perfil, tá? Estou dizendo em relação ao nosso perfil. Então, foi um dos memes que tiveram mais curtidas, né? E você vê que não é informativo, ele é basicamente de conexão com o público. O nosso público, né? Ele gosta de ter informação facilitada, ao invés de ele buscar o conhecimento para refletir sobre o assunto. Então, todo post que a gente faz que tem relação com uma explicação mais densa, eu já publico sabendo que eu vou ter pouquíssimas curtidas. Assim, a gente faz mesmo na intenção de ajudar mesmo, porque eu já sei que assim, não vai ser para impulsionar o meu perfil, né? Aquilo provavelmente vai ser pouco divulgado pelo próprio Instagram, porque o Instagram ele tem, se a gente não paga, e hoje a gente não paga mais para impulsionar, né, os posts, o Instagram ele impulsiona de acordo com o algoritmo, né? Então, assim, hoje em dia ele está levando mais em consideração os compartilhamentos, né? E os comentários. Já foi as curtidas, enfim, mas tem que ter alguma interação para que aquele post, para que o Instagram entenda que aquele post ou aquele Reels ele foi bem aceito, né? Que ele vai ser assistido. Então, o Instagram ele compartilha conforme essas interações. Então, se tem pouca interação, ele compartilha para poucas pessoas, né? Então, mas é isso. Mas assim, a gente preferiu tomar esse rumo de entender que o nosso perfil não vai crescer igual aos outros, porque a gente quer levar qualidade, né? Assim, não estou falando mal dos outros perfis, tá, gente? Mas estou dizendo assim, para você levar informação densa, você tem que ter a consciência de que essa informação densa não vai ser tão consumida quanto uma informação que vai levar facilidade, né? Essa é a nossa impressão. E o nosso público tem muita resistência em pagar, né? Ou comparecer em informações continuadas, mesmo que elas sejam gratuitas, né? Por quê? Porque a gente entende que eles não valorizam o aprendizado de longo prazo. Então, se eu faço uma live com o tema 10 atividades para o trabalho do vôlei na escola, o fato de eu colocar, né, como título 10 atividades vai atrair um monte de gente. Mas se eu colocar assim, proposta pedagógica para o ensino de vôlei, não vai aparecer ninguém, né? Assim, ninguém. Vai aparecer pouquíssimas pessoas. Então, a gente viu isso na prática, né? Então, às vezes, o que a gente fazia era utilizando aí a ideia, né, o que o marketing digital fala para gente, que é você fazer um título chamativo, né? Você atrai, entregando o que eles querem, mas na verdade, durante a live, você vai entregar o que eles precisam, né? Então, você chama a atenção para o que eles querem, que é a atividade pronta, e ao longo da live, ou ao longo do post, você vai, então, tentando introduzir um pouco mais de conhecimento denso, né? Dessa forma, às vezes, você consegue reter mais esse público. E a gente tentou também, durante um longo tempo, essa estratégia. Então, assim, o que a gente consegue observar dessa análise, né, do nosso público e da própria dinâmica do Instagram, né, da questão de como é que funciona o marketing digital, o que a gente observou, né? Foi o que eu falei para vocês. A gente tem um posicionamento que
faz com que a gente cresça menos mesmo, né? Então, a gente tomou essa decisão de ir contra os dados, né, do marketing digital. Então, os perfis, né, da concorrência, a gente tem observado que tem crescido muito, né? Assim, assustadoramente. Numa semana, o cara, sei lá, tá com 30 mil, daqui a 2 meses o cara já passou para 100 mil, né? Enquanto a gente está há 4 anos para fazer 30, né? E aí, no início a gente falava, não, mas a qualidade do nosso produto não tá boa, a qualidade dos nossos posts não tá boa, a gente tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo. E quando a gente foi estudando, a gente falou, não, na verdade, a gente não cresce porque a gente não entrega o que o povo quer. E é isso. Só que o que o povo quer, eu eticamente me recuso a entregar, né? E aí é uma questão muito de cunho pessoal, tá, gente? Assim, político, enfim. Eu acredito muito na nossa área, eu acredito muito na importância da educação física dentro da escola, para eu reforçar estereótipo de que educação física é recreação, para eu reforçar a ideia de que você pode colar, copiar uma prática, para reforçar a ideia de que é só você achar uma atividade divertida, levar para a escola, os alunos gostarem, isso foi uma boa aula. Eu me recuso, né? Então, eu me recuso a vender material pronto, né? Então, assim, todos os dias, a gente recebe pelo direct a pergunta, né? Que não quer calar. Vocês têm plano de aula pronto? Vocês vendem plano de, sei lá, de curso pronto? E a minha resposta é sempre a mesma. Esse plano, você vai gastar dinheiro à toa. Eu podia te enganar, eu falo isso para eles, eu podia te enganar, né? E falar assim, vendo. Eu podia estar rica, gente. Porque eu jogo lá no chat GPT, faço um monte de planejamento e vendo. Eticamente, não é correto, sabe? E assim, eu prefiro estar com a minha consciência tranquila e limpa, tá? Então, por causa disso, a gente percebeu o quê? Por que a nossa concorrência cresce muito rápido? Porque ela dá o que o povo quer. Sugestão de atividade com explicação de regra e materiais para serem usados assim amanhã, né? Então, assim, é um conteúdo diretivo, simplificado, porém pouco contextualizado. O cara não está entendendo por que ele vai aplicar aquilo, mas vai salvar a vida dele se ele levar lá para a escola, ele tem alguma coisa para dar, né? Venda de planos de aula, como a gente falou, a toda hora a gente recebe, né? Não sei vocês, mas assim, eu recebo no meu perfil pessoal, eu recebo o tempo inteiro propaganda, né? De planos de aula, planos anual, enfim, apostila com ideia de atividade. E eu já tive a curiosidade de comprar uma apostila dessa, né? E aí eu abri, era literalmente um bando de atividades acumuladas, não tinha nenhuma contextualização, não tinha nenhuma ideia, né, assim, ou proposta de como usar aquilo, enfim. Eram ideias mesmo soltas, né, que qualquer chat GPT faz, né, eu falo sempre isso. Ou compartilhamento de vídeos de outros professores, que também são ideias de atividade, né? Então, às vezes, a gente até fala, assim, no início eu falava, ai, Luísa, é difícil, a gente olha para o lado, né? A pessoa não senta para fazer um post. Ela pega proposta de atividade que outros professores fizeram e reposta ali no perfil. Mas como aquilo vira um banco de atividades, é interessante para o cara seguir. Então, esse perfil cresce, assim, absurdamente, né? Mas é isso, mas atualmente, né? Eu digo atualmente porque a gente já tentou parar algumas vezes, acho que ao longo desses 4 anos. Eu já falei que eu ia parar 3 vezes, e a Luísa, dessa vez, ela decidiu que ela também não quer mais, e eu tô sozinha no perfil hoje. Mas por isso, porque dá uma desestimulada, né, gente? Fora que se posicionar na internet é mais complicado que se posicionar pessoalmente. Porque, pessoalmente, muitas pessoas ficam ainda receosas de dar a sua opinião, de te confrontar, de te xingar, entendeu? Mas na rede social, vocês sabem como está sendo, né? Então, nas redes sociais, eu digo que é terra de ninguém. Então, a pessoa te agride, a pessoa te confronta sem argumentos, e aí você quer manter ali um diálogo, né? Não é respeitado, então é complicado, é bem complicado. Eu tenho poucos, graças a Deus, né? Eu tenho poucos haters, mas eu já tive embates complicados com outros professores, né? Que, enfim, que me acusaram de plágio. Nossa, gente, é um mundo complicado para se manter ali dentro, sabe?
Mas, enfim. E aí, o nosso posicionamento, a gente, até agora, manteve, e se continuar, vai manter esse, né? Que é um direcionamento para ensinar os professores ou para ajudar os professores a pensar o seu planejamento, a entender a lógica do planejamento, para levar qualidade para o seu trabalho, que é nisso que eu acredito. Um professor que não planeja a sua aula, não tem como essa aula ter qualidade, porque ele não sabe nem o que ele espera do aluno, ele não sabe o que ele quer desenvolver no aluno, né? E eu sempre falo assim, por mais que a nossa área tenha divergências de pensamento sobre qual é o papel da educação física na escola, o mais importante não é você ter um posicionamento único, apesar de eu achar que seria muito bom, tá? E aí é uma opinião que eu também sempre apoio quando eu falo, é só opinião. Eu acho que a educação física, como ela tem muitas possibilidades de norte, os professores se sentem perdidos e não sabem que caminho seguir, fica aí, enfim, complica mais ainda a vida desse professor. Mas, mesmo assim, mesmo entendendo que existem diferentes metodologias e que cada professor, né, hoje é livre para seguir o que ele acha melhor, ainda assim ele precisa seguir, ele precisa planejar dentro do que ele acha que é importante o aluno aprender, ele precisa planejar. O que não dá é para fazer o que a gente tem visto, né? Que é uma reprodução automática de práticas de outros professores, sem ao menos o professor refletir se aquilo é o que o aluno precisa, se aquilo é o ideal, né? Enfim, para a escola dele, para a comunidade que aquela escola está inserida, né? Então, Ju, não tem pensamento. Oi. eu levantei a mão, que acho que você não consegue ver, né? Que eu tô percebendo que as pessoas estão ali interagindo no chat, né? E aí, Ah, tá. só para pegando esse gancho do que você está falando, né? Eu achei interessante um comentário aqui do Guilherme, ó. Parece que a profissão decai do acadêmico para o técnico. E assim, refletindo sobre o que você está falando mesmo, eu acho que a gente pode pensar também que, de certa forma, a internet também ela acabou sendo um meio acessível, né? Hoje a gente tem conhecimento na palma da mão e passa a ser também um processo formativo fácil, né? Então, assim, eu acho que, pegando um gancho do que as pessoas estão falando, eu abri meu microfone justamente para, já que você falou nesse um estilo de roda de conversa, para animar as pessoas também a falarem, já que elas estão escrevendo no chat. Eu acredito que tem várias pessoas querendo falar aí também. Você está instigando todo mundo. Então, só para te dar esse alerta. Ah, que bom. Então, vamos ouvir o pessoal aí. Quem está na fila aí? Roberta? Isso, a Roberta quer falar. Olá, bom dia, professora Juliana. Na verdade, eu acompanho o seu trabalho pelo Instagram, né? Já tem um bom tempo. E recentemente eu fiz uma conta voltada para o campo da história, né? História da educação física, basicamente. E aí tem algumas questões que têm acontecido, que às vezes eu até penso em conversar com o meu orientador, né? Com o professor Silvio, que me orienta em questões acadêmicas, de vida, enfim. Mas aí eu aproveito para fazer a pergunta para você, que acho que você pode me aconselhar um pouco melhor. Na verdade, em que medida, né, quando as pessoas mandam ali o direct para você ali pelo chat, em que medida você procura responder ou não? Porque recentemente, né, na verdade, eu tenho aberta a possibilidade ali de diálogo, né, mas na verdade, por algumas vezes eu recebo alguns comentários invasivos nesse sentido. O último que eu recebi foi no sentido assim, que mandaram, né, para mim, falando assim, eu acho que a sua conta está muito pouco movimentada. Aí, assim, eu respirei um pouco antes de responder, né, aí eu falei assim, não vou responder não, e deixei para lá. E assim, em que medida você procura conduzir isso da melhor forma possível, de responder ou não, enfim, nesse sentido. Bom, vou falar da minha experiência só pessoal, tá? Não tô te indicando fazer nada, não. Mas eu sou uma pessoa que, na rede ou fora da rede, eu sou de falar o que eu penso. Então, eu respondo tudo. E assim, eu respondo tudo mesmo. Eu respondo desde das críticas até todas, tudo que me pedem, assim. Uma vez eu dei uma mentoria que eu falei, gente, essa pessoa aqui eu tô achando que tá me usando. Ia fazer um concurso, não sei o quê. Eu sei que eu fiz uma mentoria para a pessoa ali entendeu? No direct. Então, assim, eu respondo todo mundo. Eu acho que assim, eu gostaria que me respondessem. Várias vezes eu pedi, eu fiz perguntas para pessoas que eu admirava muito, eu não tive essa resposta do direct, então eu não gostaria de passar por essa situação, né? Então eu respondo todo mundo. Agora, em relação aos haters, eu respondo, mas quando eu vejo que a pessoa tá ali só para me tirar também do prumo, sabe? Que tem, a gente, né?
Tem umas pessoas dessas, assim. Eu passei uma situação, só para dizer assim, até que nível que isso pode chegar, passei uma situação que era assim, tinha um professor que eu seguia e tal, e que ele falava sobre um assunto, não vou falar muito aqui, porque senão você não identificar, mas uma pessoa que falava um determinado assunto específico, e aí no post dele, estava falando sobre plágio, e eu botei embaixo, no comentário, olha só, no comentário eu coloquei assim, poxa, eu sei bem como é isso, me solidarizando. E aí, cara, ele pegou aquilo, ele achou que eu estava dizendo que ele estava me plagiando. Eu não sei. Aí ele veio me atacar, ele colocou que ia entrar com advogado. Ele, no story dele, falou: Você vai ter que fazer uma live comigo, porque você se acha quem? Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei: Gente, mas eu não falei nada disso. Então, assim, tomou uma proporção muito grande que eu tive que acionar advogado, sim, porque ele tava me acusando de uma coisa que eu não fiz, né? Aí, meu advogado que começou a falar com ele via o chat ali, né? Eu tive que bloquear ele e, obviamente, parei de seguir, né? Então, assim, pode chegar a um nível desse, assim, de ter que ter advogado. Então, apesar de eu responder todo mundo, porque eu sou assim, gente, eu sou impulsiva, né? Eu não sei se vale a pena o desgaste, tá? Se a Luísa estivesse aqui, a Luísa, ela é simples. Encheu o saco, ela, pum, bloqueia. Acabou, né? A gente até vai falar um pouco sobre isso, quando a gente chegar lá no embasamento teórico da minha tese, mas quando o Bauman fala, né, sobre a modernidade líquida, que é isso, assim, essa fluidez nas relações, né, assim, é isso. O cara tá te enchendo o saco, você pode fazer isso, né? Pum, acabou, né? Hoje ele é teu amigo, amanhã ele já não é mais. Tá na palma da tua mão, né? Então, assim, só para você não tomar cuidado também, para você tomar cuidado também com isso, assim, porque é um desgaste muito, muito pesado, assim. É porque as pessoas não veem, não sabem, né, de tudo que a gente passa ali nos bastidores, mas assim, é um desgaste. Tem muita gente que vai dar palpite, tem muita gente que vai falar coisa, inclusive, errada, muita gente que vai te julgar pelo trabalho que você está fazendo. Então, assim, se você acredita no que você está fazendo, continua. Imagina as muitas porradas que eu não recebo quando eu digo que eu acho um absurdo o professor de educação física não pensar em desenvolver motoramente o aluno. No atual cenário da educação física, eu chego, boto minha cara a tapa e falo assim: eu desenvolvo meu aluno motoramente e acho isso importante. Eu tomo muita porrada, mas é muita, assim. Mas é isso, segue e, por favor, me marca para eu divulgar a tua página, tá? Me chama lá me marca lá para eu acompanhar e divulgar. Que já sei que vai ser super interessante e é um nicho que não tem. Então, assim, é um nicho que eu acho que vai ajudar muita gente, sim. Tá, Muito Roberta? obrigada. Parabéns aí. Muito obrigada. Parabéns. Ju, o Lucas está com a mão levantada. Lucas, fica à vontade. Bom dia, professora Juliana, referência aí para mim, para muitos professores também. Esses dias eu observei também no Instagram mesmo, Edu Ponto Física, né? E que tinha uma postagem que a senhora postou de você mesmo e tudo. E eu lembro que eu fiz um curso uma vez de redes sociais também sobre como melhorar também, impulsionar todas essas coisas. E um professor falou para mim que não era legal você ter um perfil profissional e um perfil pessoal, era o ideal você ter um perfil só. E aí eu não sei o que você pensa sobre isso também. E eu lembro da postagem que você postou uma postagem sua e teve um rapaz que falou: mas esse Instagram não era profissional e tudo mais. E aí você respondeu que um homem aqui comentando. E aí eu queria perguntar o que você acha sobre isso. Se você tem que separar o perfil profissional do pessoal ou você deixa um perfil só para você? Alguma dica que você acha sobre isso? E também um adendo agora, você respondeu a Roberta sobre marcar. Esses dias eu até quis marcar o Instagram também, porque eu fiz uma atividade de circo e eu achei bem legal e tal, eu quis marcar e estava lá falando que não poderia marcar o Instagram. Eu queria saber se aconteceu alguma coisa para não poder marcar, algo do tipo. Tá aí minha pergunta. Obrigada, Lucas. Então, sobre isso de não poder marcar, é alguma configuração. É porque acontece, gente. A Lu é que mexia em tudo isso, entendeu? E eu tô aprendendo, porque eu era só a cara, sabe? A Lu era todo o bastidor, era a Lu. Então, ainda tô aprendendo. Pode ser que tenha alguma configuração, eu vou ver, tá? Aí depois eu até te aviso. Em relação a manter dois perfis, eu prefiro, tá? Porque assim, eu me posiciono de uma maneira muito forte politicamente no meu pessoal.
O que, por exemplo, para um profissional, ele logicamente ia tirar muita gente, muitos seguidores iam deixar de me seguir pelos meus posicionamentos em relação à religião, em relação à política mesmo, né? Então, tem muita foto minha com a minha família, então, assim, que eu não tem por que eu ficar expondo, né? Assim, as minhas amigas. Então, eu tenho o meu pessoal que é bloqueado, que é fechado, né? E o do Edufísica, quando eu coloco alguma foto minha ou alguma foto da minha família, sempre tem alguma relação com a ideia do perfil. Então, assim, se você for olhar, ou é porque eu estou no momento de folga e eu quero falar que a folga é importante para os professores, ou é porque eu vou falar sobre, sei lá, o machismo, e aí, sabe, assim, que a gente tem que falar sobre isso. Um outro post, eu acho que eu coloquei meus filhos jogando na praia, alguma coisa assim, mas eu ia falar sobre o jogo, sobre o incentivo da prática desde pequeno. Então, nunca é uma foto aleatória, é uma foto que vai trazer alguma mensagem que eu quero passar. E aí eu acabo colocando a minha imagem, porque também no marketing digital, né, a gente aprende que é muito importante criar conexão e que as pessoas saibam que por trás daquele perfil tem uma pessoa. Então, para você ser reconhecido, né, assim, é do físico escolar. Se eu falar do físico escolar, provavelmente quem me segue vai saber quem é que está ali atrás, vai saber o rosto da pessoa que está ali atrás, vai saber que essa pessoa ela é impulsiva, ela vai saber que essa pessoa é feminista, porque as minhas publicações são assim, vai saber, entendeu? Então, assim, as pessoas me conhecem. É muito engraçado, porque eu ainda não me acostumei com isso. E olha que meu perfil é pequenininho. Se você comparar com essa galera, meu perfil é desse tamanho. Mas às vezes eu vou em congresso e eu não sei, mas as pessoas me conhecem, né? Eu fui na... Qual foi? De esporte de aventura. E aí eu me inscrevi numa aula de skate. E aí a menina que ia ministrar a aula, ela ficou muito assustada quando ela me viu. E eu assim, né? E ela falando assim, mas você vai fazer minha aula? Eu falei, vou. Ela passou a aula inteira me perguntando o que eu achava, o que eu não sei o quê, qual era a minha opinião. Eu falei, meu Deus, a menina tá muito nervosa que eu tô aqui, sabe? Tipo, quem sou eu? Porra. Mas isso é muito perigoso também, sabe, Lucas? Tem o lado da vaidade, que legal, as pessoas estão, enfim, me reconhecendo e gostando do meu trabalho, isso é muito legal. Mas, por outro lado, é muito perigoso, porque cada vez mais eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Porque eu sei que, assim, eu posso estar, por exemplo, equivocada na minha ideia ou no meu pensamento, e eu estar influenciando uma galera errado, entendeu? Então, assim, também aumenta a responsabilidade nesse sentido. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu publico. O que antes era aleatório, é o que eu estou pensando, agora eu já fico mais assim, porque eu falo, não, realmente. Gente, uma vez eu fui num congresso e a menina levou um caderno, que eu ia dar um mini curso, ela levou um caderno para eu assinar. O caderno era cheio de post que ela anotava, ela fazia anotação dos posts que eu fazia, e ela pediu para eu falei, gente, falei, não, ela não tá pedindo para eu assinar o caderno dela, sabe? Assim, aquilo para mim foi uma coisa muito louca. Porque é isso, eu sou só uma professora, igual todos vocês, só que eu vou lá e falo o que eu penso. Essa é a diferença, entendeu? Eu vou lá e falo o que eu penso, eu mostro a minha prática. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque os grandes pensadores da nossa época, né, os grandes professores, assim, eu quero chegar lá um dia, mas eu não me considero no mesmo patamar dessa galera, entendeu? Então, assim, esses caras, às vezes, não são tão ouvidos quanto a gente. Isso é muito sério, sabe? Porque o cara ali, né, escreveu um livro, porra, todo embasado, com toda a teoria, com todo cuidado com aquela escrita, não sei o quê, e o cara, ao invés de ler o livro dele, vai lá pegar um trecho do resumo do resumo do resumo que eu publico lá no meu perfil, entendeu? Aí você fala, cara, e se eu recortar isso aqui errado? E se eu pegar um trecho ali do que o cara falou e trouxer de uma forma envesada para o que eu penso, para o que eu quero? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e eu vejo muitos posts que fazem isso, que deturpam. Se a gente, e eu não sou só na educação física, não, tá? Se a gente parar para pensar em Paulo Freire, meu Jesus, você vai pegar interpretações mil do que Paulo Freire fala, e você fala, porra, não era isso que o cara queria dizer, não. E tá aí, cheio de posts sendo divulgado, sendo compartilhado, né? Mas será que esse cara que compartilhou teve a curiosidade de pegar
o livro do Paulo Freire para ler, entendeu? É isso, assim. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso depois quando eu trouxer nosso papo mais sobre a tese. Mas é isso, Lucas. Não sei se eu te respondi, que eu falo pra caramba. Agora o Guilherme, ó, quer fazer uma pergunta aí, no comentário. Eu peço desculpa para voltar alguns minutos aí na sua apresentação. É sobre, e é rápido, é sobre quais foram os fundamentos, as razões. Desculpe, eu desliguei sem querer o microfone aqui. Então, peço desculpa para voltar alguns minutos e gostaria de perguntar quais foram os fundamentos, as razões, os argumentos, quando pessoas que entraram no seu perfil fizeram a crítica sobre a sua afirmação que o desenvolvimento motor era importante na aula de educação física. Então, Guilherme, essa é uma discussão muito séria da nossa área, muito séria, porque a nossa área tem uma tendência louca de 8 e 80. Então, se eu falo que eu desenvolvo o meu aluno motoramente, parece que automaticamente eu estou dizendo que então não é importante desenvolver ele cognitivamente e emocionalmente, que eu não preciso ensinar, né, e mostrar para ele as diferentes culturas corporais. Parece a impressão para a nossa área é que são opostos, quando na verdade não são. Então, quando é tipo falar Bolsonaro e Lula. Então, se eu falo qualquer coisa contra o Bolsonaro é porque eu sou Lula. Se eu falar qualquer coisa contra o Lula, eu sou Bolsonaro. Não existe um meio termo, não existe uma crítica do cara, nenhum dos dois é santo, nenhum dos dois é potência. Tem um pior e um melhor? Tem. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, todos nós sabemos. Mas não posso dizer que um é santo e o outro não. E a nossa área faz isso com tudo. É impressionante, impressionante. Quando eu levanto a bandeira do desenvolvimento motor, eu não estou levantando a bandeira do desenvolvimentismo, que é uma outra coisa. Quando eu digo que na educação infantil o meu foco é trabalhar as habilidades motoras básicas, eu não estou dizendo que eu vou trabalhar isso em circuito motor. Eu não estou dizendo que eu só vou trabalhar isso, que eu não vou botar eles para brincar, para interagir, para conhecer cultura corporal. Eu não falei isso em momento nenhum. Mas a nossa área está muito reativa. Então, o perigo de falar essas coisas é esse. Os argumentos das pessoas hoje, quando eu falo sobre desenvolvimento motor, e que, na minha visão, continuo dizendo isso, é o carro-chefe da nossa área, porque é o que diferencia a gente de qualquer outra área, né? Quando eu falo, né, por exemplo, cultura. Cultura é importante? Muito. Mas não é só da nossa área. Todas as disciplinas precisam apresentar cultura, cada um dentro da sua área. Todas as disciplinas. Então, cultura corporal é óbvio, ele é o caminho. Eu tenho que apresentar diferentes culturas corporais, isso é óbvio. Mas ele é o caminho para eu desenvolver o cara motoramente. Porque para que a educação física está na escola? E aí, gente, aqui é só meu achismo, tá? É como eu penso. Eu penso assim, a educação física está na escola para quê? Se é só para botar o aluno para refletir criticamente, que não estou dizendo que não é para fazer. Ó, veja bem, é para fazer. Mas não é só isso, porque refletir criticamente sobre as questões sociais e culturais, todas as áreas vão fazer, ou deveriam. Todas as áreas deveriam fazer isso. Então, não é uma especificidade. A especificidade da matemática é ensinar a fazer conta. A especificidade de português é aprender a interpretar, escrever, ler. A especificidade de artes é desenvolver o aluno artisticamente. A especificidade da música é desenvolver as habilidades musicais. Mas quando eu falo que a especificidade da nossa área é desenvolver motoramente, eu estou errada. Isso para mim é uma loucura, não sei, um mundo paralelo da nossa área que muitas vezes eu me sinto falando completamente sozinha. E isso me desmotiva, porque eu fico dando a cara a tapa e eu só tomo porrada. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, tá, então me explica. Qual que é a diferença da nossa área? Então, vamos lá. Para que a gente está na escola? De diferente das outras áreas. Nem falar que é a mesma coisa, não. Porque quando alguém fala que é para apresentar diferentes culturas, eu pergunto assim, por exemplo, tá? E trabalhar o emocional e o social, que é só isso. De novo, não estou dizendo que não é para fazer, mas não é só isso. Na educação infantil,
A mesma brincadeira que eu levo, a pedagoga leva. A mesma. Pique-pega, pique-esconde, pular elástico, amarelinha. Pode olhar. É a mesma brincadeira. O que diferencia? Porque ela está apresentando cultura, ela está fazendo os alunos socializarem, ela está fazendo os alunos respeitarem fila, respeitar combinado, ela está fazendo tudo isso, igualzinho a mim. Por causa disso, eu não vou fazer? Não, vou fazer. Eu vou fazer. Gente, eu levo parkour, eu levo escalada, eu levo atletismo, eu levo tudo para minha educação infantil. Eu estou apresentando diferentes culturas para eles. Eu vejo a partir do que eles gostam. Eu vou trazendo, eu trago reflexão sobre gênero. Quando eu levo um skate rosa e o garoto não quer usar, eu faço tudo isso. Mas eu faço isso pensando em desenvolver habilidade manual, habilidade locomotora, manipulativa e estabilizadora. Porque esse é o meu diferencial. Quando a professora da sala, né, a pedagoga, ela leva o aluno para brincar de pique-esconde, ela só está preocupada com as crianças brincarem, se divertirem e conhecerem uma atividade nova. Ela não está preocupada, assim, nesse momento eu estou preocupada, será que meu aluno está correndo direito? Olha, aquele ali não está sabendo, aquele ali está faltando agilidade, aquele ali não está correndo legal. Eu boto uns obstáculos e aquele cara ali não sabe pular, e aquele está caindo à toa, tem alguma coisa errada ali, deixa eu olhar. Então, eu estou preocupada com as habilidades motoras, eu estou observando isso. Quando eu boto ele para pular corda, eu quero que ele aprenda a pular de forma ritmada. Primeiro ritmada, depois com os 2 pés juntos, depois, entendeu? Então, eu estou preocupado com a habilidade motora daquele aluno, porque aquilo ali vai ser a base para frente. Se eu não trabalho bem a base, vai chegando lá para cima, eu não consigo desenvolver nada, né? Mas é isso, Guilherme, assim, o que eu acho, as pessoas que atacam, primeiro, não têm argumentos, e os argumentos são aqueles de manada, sabe assim, efeito manada? Então, assim, um escuta que se eu trabalho desenvolvimento motor é porque eu não trabalho as outras áreas. E aí ele vai no efeito manada, ele não para nem para pensar ou para analisar os posts. Porque se você só analisar meus posts, você vai ver que eu não trabalho só o desenvolvimento motor, que eu trabalho em todas as áreas, em todas as dimensões do ser humano, porque, de acordo com a LDB, né, não sou eu que estou dizendo, a LDB diz que a gente tem que fazer uma formação integral. E se ela é integral, ela é também motora, concorda? Então, eu acho que é isso, assim, mas é a minha visão, né? É a minha forma de trabalhar, de pensar e de trabalhar. Ju, tem mais uma pessoa querendo perguntar, Rainá. Deixar ela falar aqui? Tá. E aí a gente segue. Oi, Ju, bom dia. Bom dia a todos e todas. Só dando uma continuidade a esse assunto que você trouxe agora, mas depois também vou fazer uma outra pergunta que seria a minha pergunta de fato. É muito interessante, né, esses 2 polos, porque quem está trabalhando, quem está preocupado, né, com a parte motora, acaba que as pessoas que estão mais preocupadas com aprofundamento, vamos supor, nas áreas socioculturais, vê que está apenas o outro está apenas preocupado com o desenvolvimento motor. E quem está preocupado com o desenvolvimento motor acredita que aquelas pessoas que estão se aprofundando mais, por exemplo, nos temas culturais, não está dando devido valor ao desenvolvimento motor, né? Então, eu vejo assim, que na educação física, inevitavelmente, vai acontecer, né? A prática motora, o desenvolvimento. O que eu acho que às vezes fica assim, meio confuso nesse meio termo é que talvez uma tendência ela vai se aproximar do aprofundamento ali das habilidades e das capacidades motoras e outra vai se preocupar mais com o aprofundamento nos temas voltados para a área social e cultural. Então, assim, isso é uma reflexão assim, que eu quis trazer, dando continuidade à sua fala. E a minha pergunta no início aí que você estava falando, né, no decorrer de tudo, você falou assim de que os professores eles não tendem a valorizar posts com densidade, que eles querem cada vez mais materiais que possa fornecer, né, de forma imediata o que eles pretendem. E eu fico analisando, né, de como nós vivemos
cada vez mais o avanço do neoliberalismo, no qual a educação como um todo, ela vem se tornando um mercado, não apenas no setor privado, mas também no setor público. A gente vê como que as redes municipais, principalmente, têm uma tendência à retirada de direitos e dos professores, retirada do tempo de planejamento. Então, por exemplo, muitos professores estão mais tempo dando aula e a parte do planejamento acontece ali naquele período que às vezes deveria ser dedicado ao lazer, né? Então, assim, isso acaba sendo um reflexo, né, de todo esse mecanismo. Eu imagino que às vezes o professor até poderia ter uma uma vontade, né, de buscar um conhecimento mais denso, mas que ele acaba sendo atropelado por toda essa dinâmica, né? E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando aqui sobre essa questão do Instagram, porque o Instagram é uma rede social que me parece uma vitrine, né? Ela é uma rede social voltada mais para essas postagens rápidas, informações rápidas, né? É aquela coisa que você bate o olho e você já identifica a informação quase que por completo. E eu ia te perguntar se você já pensou, e se você tem essa ideia, de trazer talvez esses debates mais densos para um outro canal, como, por exemplo, o YouTube. Eu percebo que no YouTube as pessoas conseguem desenvolver mais assim esses diálogos, né? Essas conversas, né? Os temas que elas pretendem debater. Ai, obrigada, Renata. Você trouxe muitas coisas interessantes aí para a gente debater. Desculpa, meus filhos de novo. É difícil aqui. Estão jogando videogame e estão gritando aqui. Mas eu consegui entender tudo que você falou. Primeira coisa, né? Acho que da tua primeira fala, né? Quando você traz assim, eu acho que é inevitável o professor escolher, né? Se ele vai dar mais ênfase no motor ou se ele vai dar mais ênfase no cognitivo e tal. O que eu penso sobre isso, Renata, é que assim caiu em desuso, tá? Mas eu uso até hoje e a gente ensina no curso Professor Referência dessa maneira. A gente pensar nos objetivos nas 3 dimensões. Eu sei que caiu em desuso, tá, gente? Eu sei disso. Mas, assim, para mim, pedagogicamente, me ajuda. Então, se eu penso nas minhas aulas em trabalhar, em escrever pelo menos um objetivo, motor, cognitivo e afetivo, eu consigo, em uma mesma aula, desenvolver tudo isso. Né? Então, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Recentemente, eu estava trabalhando defesa pessoal com o meu 2º ano do ensino médio. E aí, o meu objetivo motor era que eles aprendessem alguns fundamentos do Krav Maga em relação a sair de pegadas. Então, motoramente, eles iam aprender uma técnica de uma luta. Mas antes disso, eu comecei a aula com uma apresentação para que eles, aí era o meu 2º objetivo, que era um objetivo cognitivo, que eles conhecessem, refletissem sobre os dados da violência contra a mulher no Brasil. Então, antes da luta, eu expliquei, eu trouxe os dados, eu mostrei para eles, a gente falou sobre a Lei Maria da Penha, a gente falou sobre o feminicídio, a gente falou sobre machismo estrutural, eles debateram, eles trouxeram as impressões deles, então, bastava no meu objetivo cognitivo, entendeu? E no afetivo era reconhecer que eu ainda separei, que eu coloquei que os meninos reconhecessem o seu papel, né, ali dentro desse machismo estrutural e pensassem em formas de superar isso no seu dia a dia. Então, quando o professor ele sabe planejar, eu fico pensando que assim, dá para fazer em cada aula você ter né? Em uma aula eu vou dar mais ênfase no aspecto motor, na outra aula eu vou dar mais ênfase no aspecto cognitivo, mas não dá para eu fazer isso como se fosse taxado a minha prática é assim. Eu lembro que eu tinha um colega de trabalho que ele falava assim, eu sou crítico, eu sou um professor crítico. Todas as aulas dele eram 90% teóricas em sala, o aluno sentado vendo vídeo e
escrevendo e produzindo artigo e não sei. Eu falava, gente, para mim isso não é educação física. Desculpa, não é. Cadê o aspecto motor? Cadê o movimento? Que é o fundamento da disciplina, é o movimento, cadê? Mas ele batia no peito e ele deturpava, na minha visão, deturpava o que era ser crítico, o que era ser um professor crítico. Parece que o crítico só pode se preocupar com o cognitivo. E não é isso, não foi assim, né? Se você pegar lá coletivo de autores, você vai ver que não é isso que eles falam. Mas as pessoas não leem, de novo, as pessoas não leem os documentos, as pessoas interpretam errado os autores, não se preocupam com o que o cara está falando, com a lógica do pensamento dele e vai reproduzindo aquilo. Né? Então, assim, respondendo a sua primeira indagação, o que eu acho é que eu não concordo com a fala de que é inevitável o professor escolher um caminho ou outro. Eu não acho. Ju, só para fazer aqui uma correção, eu acho que talvez eu não tenha me expressado bem. Eu não disse que é inevitável que o professor escolha um caminho, mas que é inevitável que o movimento apareça. E aí tem professores que buscam se aprofundar mais nas produções culturais e sociais, e aí dá a impressão de que ele não está dando tanta ênfase ao movimento, né? Aos aspectos de desenvolvimento de habilidades, de capacidades motoras, e os professores que acabam optando por aprofundar essas especificidades motoras, dá a impressão, muitas das vezes, que não está se aprofundando nos aspectos culturais e sociais, mas que o movimento, ele aparece, o movimento, a prática corporal, né, a experimentação, a vivência, ela aparece inevitavelmente. E eu concordo com a sua fala que quando a gente leva a educação física numa via apenas teórica, eu também entendo que não é ali o melhor caminho a se seguir. Também perde bastante as características da educação física, né? Que passa, com certeza, pela experimentação, pela vivência da prática corporal. Então, Rainá, é isso. Eu até tinha anotado aqui, mas eu tinha me perdido. Eu vou ter que discordar, eu vou discordar de você em mais um ponto, que eu acho que assim, o movimento ele sempre vai aparecer. Então, assim, se eu levo, de novo, né, uma brincadeira, tá? Eu tô trabalhando vôlei e eu levo uma brincadeira de jogar a bola para um lado, jogar a bola para o outro, sem me preocupar com o gesto técnico. Aí eu boto 6 de um lado, 6 do outro, sendo que desses 6, só 3 tocam na bola, os outros 3 não tocam. Porque no meu objetivo não tem nenhum objetivo traçado para o motor, especificamente. Alguns vão se desenvolver, outros não. E tudo bem? Eu não vejo isso como tudo bem, entendeu? Assim, não é porque o cara está se movimentando que ele está tendo a oportunidade de se desenvolver motoramente, porque aquilo não foi planejado para isso. É diferente você levar uma atividade planejada e pensada na intenção de que todos os seus alunos possam ter a mesma oportunidade de se desenvolver motoramente. Então, por exemplo, se o meu objetivo é que, sei lá, eles vão jogar, eles vão conhecer uma prática de algum jogo de arremesso, eu estou trabalhando questão indígena, eu vou trazer o jogo lá, que agora eu esqueci, Kyohari, que é um jogo que você... como se fosse um handball, tá? Só que você tem que botar a bola no chão e tal. Eu vou levar esse jogo. Cara, eu estou trabalhando cultura, eu tô falando... trabalhando na questão de empatia ali, né? Mostrando que os povos originários são diferentes e que esse especificamente é da cultura maori, que é não sei de onde. Estou trazendo cultura, estou botando a criança para jogar, mas eu não posso só fazer isso, na minha visão, tá? Porque eu também estou trabalhando motoramente os fundamentos desse jogo, que, por exemplo, é agarrar e lançar a bola. Se eu só dou esse jogo e eu não trabalho antes, não dou oportunidade para que todas as crianças possam agarrar e lançar, e eu não conserto, por exemplo, o movimento daquele que está lançando errado, o coleguinha está lá na ponta, ele não sabe lançar, e ele está lançando e a bola não chega lá, e eu não corrijo o movimento dele para que ele consiga fazer esse movimento de lançar, eu não estou preocupado com o gesto motor dele. E é isso, assim, entendeu? Quando a gente não está preocupado com o motor desde o nosso planejamento, quando a gente não coloca no nosso objetivo um objetivo motor, eu deixo ao acaso. E na minha visão, ao acaso, eles
podem se desenvolver no parquinho, brincando ao acaso. Meus filhos descem aqui para o parquinho. Estão brincando de pique-pega no parquinho. Uns vão correr mais, outros vão correr menos. Um não vai correr, vai ficar se escondendo. O outro vai, sei lá o quê. Mas não tem problema, porque ninguém está preocupado com a habilidade motora locomotora, entendeu? Ninguém está preocupado. Mas na minha aula, eu tenho que garantir que todo mundo teve a oportunidade de correr. Que todo mundo teve a oportunidade de tentar, sei lá, fazer o melhor ali. Porque, assim, na minha visão, o professor precisa estar preocupado de forma a planejar atividades que desenvolvam, entendeu? Essa é a minha visão. E é isso, mais uma vez, eu não preciso planejar uma aula só para o desenvolvimento motor. Numa mesma aula, se o professor tiver a preocupação de olhar para as 3 dimensões, ele planeja para que o aluno se desenvolva nas 3 dimensões. É isso, entendeu? Eu não acredito nesse acaso. Se movimentando, ele aprende. Não necessariamente. Depende. O que você quer ensinar? Você quer ensinar a arremessar? Você quer ensinar a passada da bandeja? Será que só botar ele para jogar ali, todo mundo vai aprender a passada da bandeja? Eu não acredito. Porque tem um gesto que precisa ser ensinado. E eu ensino desde a educação infantil. Entendeu? Quando eu levo o parkour para a educação infantil, eu não boto só lá ele, olha, tem um obstáculo aqui, vai lá, corre lá, gente. Não. O parkour não tem gesto técnico? Por que eu não vou ensinar o gesto técnico do parkour? Ju, acho que a gente tocou num ponto muito sensível da educação física, né? Deixa eu te falar, a gente está se aproximando do término, tempo, né? E aí, só para ter esse controle, a gente acabou fugindo. Fomos fugindo do assunto. É porque realmente é um assunto que... Não, você falou cultura indígena, aí eu falei, meu Deus, se chegar nesse assunto, então a gente precisa de mais uma roda, porque você sabe muito sobre isso. Eu vou voltar. Eu vou só terminar de responder ela e a gente encerra para eu passar para o outro. Mas você tem razão, Carol, porque assim, são muitos assuntos, não dá para a gente... E mais uma vez, não dá para falar de forma rasa, porque são assuntos densos, são assuntos que precisam de embasamento teórico, de dados, enfim, que a gente não vai conseguir trazer aqui. Mas era só para que ela trouxe esse assunto, eu achei que era pertinente colocar minha opinião. Não, eu gostaria de ouvi-la mais e mais e mais. Todo mundo, eu acredito. É só por uma questão de ordem mesmo, porque eu nem sei se, eu acho até que eu vou fechar para as perguntas, se você não se importar, porque melhor, depois a gente uma questão abre. De tempo, né? Porque... Isso. A gente abre depois, quando acabar a outra. Só para terminar, né? A questão do tempo. Concordo que nessa vida louca que a gente vive, eu já trabalhei em 6 escolas ao mesmo tempo, tá? Na época eu trabalhava no estado e no município, parece mentira, mas não é. Eu trabalhava manhã, tarde e noite em 6 escolas. 4 do estado e 2 do município. Com dobra, tripla, LGB, sei lá o quê, nem sei mais como é que era o nome. Trabalhei muito, né? Então, assim, concordo com você. Nessa loucura difícil a gente planejar? Mas... quando o professor sabe planejar, ele vai usar o tempo de planejamento, que é no início do ano. Todo mundo, todas as escolas têm lá pelo menos um dia que seja, normalmente são 3 dias, às vezes uma semana, para o planejamento. Aí o que as escolas fazem? Enche de formação, de balela, contrata um monte de gente que nunca pisou no chão da escola para ficar falando ali com a gente, a maioria das escolas faz isso, e a gente perde o tempo caríssimo, que é o tempo do professor sentar, trocar com o colega, entender o que aquela turma já fez e planejar o seu ano, porque é ali que você vai planejar o ano. Planejamento anual, tirando a educação infantil, mas o restante, o planejamento anual, ele é feito ali. Ele pode sofrer alterações ao longo do ano. E ok, todo planejamento é flexível. Mas você vai começar ali a ter uma noção do que você vai trabalhar. Normalmente, eu já tenho planejado dia a dia. Lá em janeiro, se eu pegar o meu planejamento, você vai ver assim, que lá no dia 7 de outubro eu vou estar trabalhando, sei lá, o fundamento tal do esporte tal, com a intenção tal. No início do ano eu faço isso, entendeu? E como é que eu fazia quando eu dava aula em 6 escolas? Não dava para fazer planejamento para todo mundo, mas eu agrupava em idades próximas. Então eu fazia um planejamento do 6º para o 7º, 8º, 9º, dependendo da escola, se a realidade era parecida. Então, assim, eu acho também que os professores, eles acabam arrumando... E outra, se você tem planejamento do ano passado, bem feito, que deu certo, você pode repetir alterando alguma coisa para o outro ano, que você vai pegar a mesma série, por exemplo. Então, eu faço muito isso, né? Então, assim, meu 3º ano do CAP, eu já tenho ali o que eu trabalho, os conteúdos que eu trabalho. Eu vou trocando uma
coisa ou outra de acordo com o que eles vão me mostrando que preferem e tal. Eu vou trocar, mas é uma coisa ou outra. Meu planejamento está praticamente pronto, porque foi bem feito e tá certo, assim, tá dentro da lógica da realidade da escola, da preferência dos meus alunos, do que os meus alunos já viram ou não viram, do que eles sabem, do que eles não sabem. Então, já tá mais ou menos, porque a cultura da escola não vai mudar, não muda. Se eu estou na mesma escola, uma coisa é se você mudar de escola, mas na mesma escola, então você pode também. Então, eu acho que também, não estou dizendo que é teu caso, não, pelo amor de Deus, tá, Raina? Mas assim, muitos professores que vêm lá no meio do ano me pedir plano de aula pronto, às vezes trabalham em uma escola só. É porque o cara não sabe planejar mesmo, tá? E não é nem porque ele é vagabundo, não, gente. Ah, porque ele quer o fácil. Não é isso só. Ele não sabe. O cara tá perdido, ele não sabe, sabe? Assim, eu fico com pena mesmo, assim. Porque não é uma coisa só do querer ou não querer, o cara não tá afim, o cara quer facilidade. Não é só isso, o cara não sabe. O buraco é mais embaixo. E por último, para acabar, é a questão do neoliberalismo, né? Como isso está impactando não só na quantidade de escolas, né, que os professores precisam trabalhar, mas inclusive em como não só a educação física, mas todas as áreas são influenciadas pelo capitalismo. Não tem como. Se a gente pegar para pensar, quem é que está mandando na gente? Banco Mundial, gente. Quem é o Banco Mundial, se não as empresas? Então, assim, livro didático, tem escola que está recebendo, livro didático de educação física. Outro dia eu peguei acho que foi do estado de Minas. Falei, meu senhor, tem jogos e brincadeiras para o terceiro ano do ensino médio. Falei, pô, tá de sacanagem, sabe? Assim, loucura, mas coisa assim, quem fez esse livro? Quem fez isso? Primeiro que eu acho que não é assim que funciona, cada escola tem uma realidade. Então, já acho complicado utilizar um livro único, mas, para além disso, não levou em consideração nem a característica da faixa etária. Então, que qualidade esses materiais têm? E são para escolas públicas. Será que as escolas particulares têm esses materiais prontos didáticos com essa qualidade? São coisas para a gente refletir, né? Que impactam diretamente no nosso dia a dia. Então, eu concordo com você que esses impactos, principalmente para quem trabalha na escola pública, são difíceis e a gente precisa... Quem consegue, quem tem fôlego também, né? Tem hora que a gente dá vontade de desistir, mas quem tem fôlego, enfrentar. Eu sempre falo, fechou a porta da minha sala, quem manda sou eu. E vamos embora, né? Eu não vou compactuar com um troço que eu acho errado. Entendeu? Assim, é isso. Bom, deixa eu continuar, né? Vamos lá, gente. Então, tá. Então, o que a gente percebe aqui, né? Só para encerrar aqui. Que os nossos... não, porque agora ficou com a minha cara bem aqui na frente. Eu não sei tirar isso. Aqui, eu acho. Foi. Que os nossos seguidores, né? Eles querem a facilidade, né? Que é o aspecto mais valorizado pelos consumidores, que tem pouca ou nenhuma verificação das informações compartilhadas. Para mim, esse é o ponto central. Então, o cara não sabe se aquilo é o correto ou não, mas ele está compartilhando aquela informação, né? Ele não parou para refletir, por exemplo, se aquele autor que o cara está citando ali, se realmente o autor falou aquilo, ou mais, né? Se aquele exercício realmente é para aquilo. Outro dia eu vi um exercício que era para trabalhar o toque no vôlei. Caraca, fez uma competição em que os alunos estavam batendo na bola de qualquer jeito. Eu falei, isso é o toque do vôlei? Pode estar trabalhando qualquer outra coisa, menos o toque do vôlei, porque não tá, né? E aí, pô, vários compartilhamentos. Eu falei, cara, tá compartilhando conteúdo errado, tá ensinando errado, né? E mais uma vez, o Rios tem mais peso do que um livro que fala sobre fundamentos do vôlei, ou um perfil, sei lá, que trabalhe pedagogicamente o vôlei. Não tem, né? Assim, um professor que dê aula numa pós-graduação sobre o vôlei. Não, aquele Rios é mais legal de compartilhar e eu vou copiar aquilo ali, ensinando ou não, né? A maior parte do nosso público não é capaz de identificar e nem filtrar os conteúdos que são formativos, então eles não entendem a defasagem da formação inicial. De cara, eles não conseguem entender, né? Eles sabem a dor deles, mas eles não entendem qual é a raiz, né? Então, eles não têm a consciência real do problema, né? E por isso eles não sabem como superar e eles querem aquele remedinho rápido ali para dor de cabeça. E é isso. E aí reproduzem as atividades como modelos a serem seguidos, né? Sem esse senso crítico. Bom, então, assim, a partir de tudo isso, né, que a gente vivenciou aí em 4 anos de perfil, eu conversei com o meu orientador, que é o professor Dr. Rodrigo Lema, sobre
a minha hipótese e se ele achava legal, então a gente investir nessa tese, né? Então, qual que é a minha tese? A minha tese é de que os perfis de Instagram, eles têm se constituído como novas fontes de formação continuada para a área da educação física escolar. E quando eu digo formação continuada, é porque a gente entende que a formação do professor, ela acontece também no dia a dia, né, dele, a partir da prática dele, a partir das trocas com outros colegas, né? Ela não se finda só nas instituições, né? Na universidade, enfim, nesses cursos de extensão. Isso também faz parte da formação continuada, né? Uma pós-graduação, curso de extensão. Mas não é só isso. Os professores, eles se formam no dia a dia, né? A gente sabe disso. Nós que somos professores aí, que trabalhamos na escola, a gente entende isso, né? A gente vai vendo as demandas do dia a dia e, nesse sentido, a gente vai se formando também, né? Então, qual que é a minha hipótese, tá? É que as fragilidades na formação docente, principalmente a inicial, associadas ao avanço tecnológico que permite, né, que permite e incentiva esse acesso mais fácil, mais ágil e customizado dos conteúdos. Quando eu digo customizados, é no sentido de, eu quero trabalhar gênero na turma de terceiro ano do ensino médio, semana que vem. Aí eu vou lá na rede social e olho quem tem uma proposta que trabalhou gênero e colo, copio e trabalho, né? Então, assim, é customizado. Eu não preciso estudar sobre tudo, eu posso pegar aquele recortezinho ali que eu quero, aquela informação muito específica e eu vou achar na internet, né? Então, é isso. Esse avanço tecnológico, ele permitiu e está incentivando esse acesso ágil, fácil e customizado dos conteúdos informativos. Em especial depois da pandemia, né, que acelerou esses processos remotos de interação. Isso tem levado cada vez mais professores de educação física a buscarem mecanismos de compreensão sobre como enfrentar os desafios da profissão docente, que a formação inicial não contemplou, lá nas redes sociais, né? E aí eu estou falando redes sociais, mas hoje a gente pode incluir aí, né, nesses aplicativos de inteligência artificial, né, no YouTube. Então, essa busca pelo que eu não sei, né, mas de uma forma customizada. E aí, gente, eu ainda estou muito no iniciozinho, tá? Eu estou muito no iniciozinho da minha pesquisa. Então, eu ainda estou me aprofundando nesses referenciais teóricos para dizer que esse vai ser meu referencial teórico mesmo, tá? Mas ainda assim, eu trouxe aqui para a gente refletir, tá bom? Então, assim, eu separei meu referencial teórico em duas partes. A primeira, porque eu acho que eu tenho que entender, né, os impactos das mudanças tecnológicas na sociedade contemporânea. Então, para entender o que está acontecendo nessa sociedade tecnológica, eu, por enquanto, peguei a ideia de Zygmunt Bauman, né, quando ele fala da modernidade líquida. Eu vou explicar um pouquinho sobre que parte da teoria dele eu estou estudando para embasar isso que eu estou pensando e que eu trouxe para vocês como tese. E também a formação de professores, né, a partir da ideia de terceiro gênero, que Antônio Nova tem trazido, né, e até enviei para vocês um texto, né, que, enfim, que fala sobre o que é o terceiro gênero. Bom, então, rapidamente aqui, né, o que eu estou trazendo de Bauman, gente? Então, primeira coisa, a gente entender que ele tem um conceito, né, que ele chama de modernidade líquida, o que alguns autores chamam de pós-modernidade. Bauman diz que não existe pós-modernidade, que tudo é moderno, né? Então, o que está acontecendo hoje é o moderno de hoje. Então, assim, a modernidade que a gente está vivendo hoje, ele diz que tem uma característica, que é a característica de ser líquida. Então, ele separa a modernidade de antigamente com a modernidade de hoje dessa forma. Ele diz que antigamente as estruturas elas eram muito firmes, muito rígidas. Então, assim, eram verdades absolutas, os casamentos eram para durar para sempre, as relações elas demoravam um tempo para ser construídas, né? Então, assim, ele até traz um exemplo de que ele se assustou quando ele foi conversar com o jovem falou assim, só hoje eu fiz 500 amigos, que era na rede social. Ele falou, como você fez 500? Eu demorei anos. Eu tenho, sei lá quantos anos, 80 anos e não tenho 30 amigos, que eu posso falar que são amigos, né? Então, assim, ele fala sobre isso, sobre esse tempo
de maturação mesmo das relações, que hoje não existem mais, que ele traz essa analogia com líquido, né? Ele diz que hoje as relações são líquidas, elas são frágeis, elas podem acabar de uma hora para outra com cancelamento, né? Então, assim, na rede social, hoje você é meu amigo, amanhã, se eu quiser, eu te bloqueio, você não é mais meu amigo. E eu não tenho nem o constrangimento de chegar lá cara a cara e falar, não gosto de você, você não é mais meu amigo, né? Então, ele fala sobre isso, sobre como isso é maleável, adaptável. Então, ele chama isso de modernidade líquida. E ele diz que atualmente a gente tem vivido isso. E aí, o impacto, né, que ele traz para a gente, e aí não só para as relações, ele fala muito em relação às relações sociais, tá, gente? Mas assim, não só para as relações, mas também para a educação, é que ele fala o seguinte, que as pessoas estão se acostumando com a falta de profundidade, de durabilidade, né? Assim, não tem mais paciência para aguardar o processo, que é logo o resultado. Né? Então, assim, as pessoas estão se acostumando nessa nova modernidade que a gente está vivendo, com essa falta de preocupação com o processo. E aí eu trouxe aqui só alguns trechos da fala dele para ilustrar. Ele fala o seguinte, que hoje, pensando em tecnologia especificamente, o nosso principal obstáculo é o excesso de informação. Então, ele fala que, assim, se antes você poderia ter uma informação customizada, teoricamente, então, assim, você ia para a escola, você vai para a universidade, o professor ele vai escolher o recorte do que ele quer te ensinar, né? Então, e é aquilo. Então, assim, é pouca informação. E você, para buscar, você teria que ir numa biblioteca por conta própria, você não tem a facilidade de buscar informação. Mas essa quantidade de informações que a gente tem acesso hoje é infinitamente maior do que a capacidade do nosso cérebro de absorver. Então, se você colocar agora, né, no Google, né, assim, o que é currículo cultural, vai aparecer não sei quantos bilhões de artigos e trechos sabe, e pessoas falando sobre currículo cultural, e cada um vai dar a sua opinião, cada um vai falar a sua, entendeu? É isso. E aí, como é que o seu cérebro consegue assimilar todas aquelas informações? Você nem consegue abrir tudo aquilo. E aí o que ele diz é o seguinte, que nesse sentido, as pessoas ficam muito perdidas com esse excesso de informação. E ficam nervosas, ficam se sentindo menores e constrangidos porque não sabem determinado assunto. Porque como é que você não sabe? Tá lá no Google, né? Então, qual é a resposta, né, que ele chama de tranquilizante? Qual é o tranquilizante desse cara que está aflito porque ele não sabe determinada coisa, mesmo nesse mundo cheio de informação? Ele vai pegar as respostas customizadas. Então, ele vai lá no Google, tá, tudo bem, quero falar sobre currículo cultural, mas o quê? Metodologia, passo a passo, não sei. Autor, eu não sei. Então, assim, ele não precisa mais ler o livro todo. Ele vai ali customizar só o que ele quer para aquele momento. Então, ele não se aprofunda naquele tema. Ele vai no superficial. E a gente tem visto isso, né, de verdade acontecer, né? E aí, ele traz um pouco mais, assim, aprofundado isso, ele fala o seguinte, que o Google, ele tem a maior biblioteca do mundo, mas não é bem de livro, né? Isso é ele que fala. É uma biblioteca com trechos, com citações, com partes desconectadas. Então, agora a gente pode ter cada pedacinho do que a gente quer, de forma rápida, ou seja, a gente tem mais informação, mas isso não quer dizer que tem maior conhecimento. Por quê? Porque você vai lá e pega só aquela parte que você quer, só a parte que te interessa, você não lê o todo, você não interpreta o todo. Né? Então, ele faz essa crítica, isso influencia na formação de professores, isso influencia na formação dos alunos de educação básica. Né? E ele traz ainda que entre os efeitos colaterais dos usos dos eletrônicos, né, tá também a falta de habilidade do aluno se concentrar, de ter paciência para esperar o processo. Ele quer aquilo rápido, ele quer a resposta rápida. E eu estou falando nós, não sei vocês, mas eu, às vezes, me pego nessa vibe. Porque eu falo, porque eu estou sem tempo. Não vou conseguir ler isso tudo, não. Não, eu estou sem tempo. Eu vou ali e vou perguntar. Eu também já estou entrando nessa vibe. Se eu não me policiar, daqui a pouco eu estou exatamente como os meus alunos.
né? Então, mas é um processo, gente, que é isso, é cultural, é da sociedade, está na sociedade. Essa falta de tempo, né, que a colega falou, também ajuda nesse sentido. Pô, eu trabalho em 15 mil escolas, pô, peraí, olha só, tem que customizar aqui, eu quero saber isso aqui, esse recorte, não vai dar tempo de eu ler o livro inteiro, eu quero só esse pedacinho aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não me aprofundo naquele conhecimento. E em uma das entrevistas, né, que eu assisti recentemente eu assisti, mas a entrevista foi de 2015, tá? Ele fala especificamente sobre as redes sociais, né? E aí ele fala o seguinte: a maioria das pessoas que usa as redes sociais entra em uma zona de conforto, uma câmara de eco, o que é outro perigo. Por quê? Antigamente, a gente ouvia as diferentes opiniões e conversava, debatia, né? Como a gente fez aqui, né? A colega trouxe o ponto de vista dela, eu trouxe o meu ponto de vista, ela traz o dela, eu trago o meu ponto de vista, e a gente conversa. E não quer dizer que alguém ganhou a discussão. A gente, pelo contrário, a gente ampliou o nosso repertório. Eu já vou ficar pensando no que ela falou, ela vai pensar no que eu falei, daqui a pouco a gente, né, assim, se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente talvez chegasse numa conclusão, ou não também. E é isso, mas o que hoje não acontece mais isso. Hoje as opiniões, né? Então, assim, tem excesso de informação, mas a informação que eu não concordo, eu bloqueio. Eu não quero ouvir. Se você está falando uma coisa que eu não concordo, eu vou te bloquear. Isso faz com que você se limite ao seu mundinho, ao seu nicho, ao que todo mundo pensa igual. Você não consegue expandir o seu pensamento, porque você não quer ouvir o diferente, né? Então, ele fala sobre isso, sobre como essa liquidez das relações interferem também nesse conhecimento, que fica muito limitado. Eu só procuro o trecho que eu quero e eu só me relaciono com quem pensa igual. Então, eu nunca vou ampliar o meu pensamento. Isso é muito perigoso. Eu estava até conversando com a Carol, né, que recentemente eu me inscrevi no curso de extensão, porque justamente eu não concordava com as ideias de um autor, mas eu falei, eu quero ouvir do autor. Eu quero saber se o que eu estou interpretando está certo. Eu quero estudar mais sobre isso, justamente porque eu não estou concordando, eu quero estudar mais sobre isso, eu quero ouvir mais pessoas falando sobre isso para eu entender. Eu posso até continuar achando que está errado, mas antes de eu achar que está errado e antes de eu falar isso está errado, eu vou entender, eu vou olhar os pontos de vista diferentes. E eu acho que isso está faltando na sociedade líquida, né? E concordo com o Bauman. Acho que as pessoas têm que ouvir mais as outras que pensam diferente, para que a gente possa ampliar aí o nosso horizonte. Bom, e aí a gente passa para a ideia de novo, né? Dentro desse sentido. Então, a gente falou aí, por exemplo, né? A gente, só para terminar aqui o raciocínio. Então, só para a gente terminar aqui o raciocínio. Bauman, então, vai falar sobre essa liquidez, sobre essa forma diferente de pensar e de buscar o conhecimento, que quer um conhecimento que atenda às necessidades, customizada, rápida. E aí, se a gente olhar para trás, porque eu acabei de falar do que eu tenho constatado nas redes sociais, é exatamente isso, né? As pessoas não querem entender como faz, ela quer o pronto. É exatamente o que o Bauman traz aqui em relação ao que o Google, né, nos fornece. As redes sociais têm um excesso de informação, mas eu só vou customizar, eu só vou pegar aquilo que me interessa naquele momento. Não quero aprender coisa nova, eu quero pegar o que está naquele momento. E se alguém está falando o contrário de mim, eu não quero ouvir, né? Então, tem total relação com o que a gente falou até aqui sobre as redes sociais. E dentro da minha hipótese, está lá, né? Que eu tenho a hipótese de que os professores, eles têm buscado esse auxílio nos seus pares, que não deixa de ser, né? Eles vão procurar outros professores que tenham práticas que eles entendam como parecidas ali com as deles, né? E, especialmente com as demandas, né? Aquele professor, ele passa muito perrengue na escola. Eu vou dar um exemplo, gente. Toda vez que eu vou na minha escola, eu faço questão de filmar a quadra, que hoje está interditada, mas que há pouco tempo estava descoberta, toda esburacada, com sol na lata. Por que eu faço isso? Porque eu preciso mostrar para as pessoas, me conectar com as pessoas, no sentido de mostrar para elas, olha, eu passo pelos mesmos problemas que vocês, mas ainda assim eu consigo fazer um trabalho legal,
que eu julgo de boa qualidade. Então, assim, mas essa conexão precisa ser feita. Então, esses professores, eles vão buscar na rede social a ajuda de pares, de outros professores que tenham mais experiência, mas que passem pelos mesmos dilemas, né? E aí, para corroborar com essa minha hipótese de que a formação inicial não está dando conta, né, das demandas do chão da escola, que, aliás, o Antônio Nova odeia chão da escola, eu tenho até que me policiar, porque eu sempre falei isso, agora eu tenho que segurar minha boca se eu for pegar ele mesmo, né, como ele não suporta e ele fala quase todas as entrevistas dele, que ele não gosta desse tema, e no fundo eu concordo com ele, no sentido de ele diz que as pessoas banalizaram o tema chão da quadra, o termo chão da quadra, no sentido de falar assim, tem o que é acadêmico e o que é chão da quadra. Então, parece que assim, é chão da quadra, tá certo, vai, copia aqui. E que não é uma reprodução automática, que não é bem o chão da quadra, é assim, o professor ele vai passar por dilemas, mas se ele não tiver também o aporte dos outros conhecimentos, ele também não dá conta ali só do chão da quadra. Então, ele não gosta, porque ele diz que banaliza esse movimento. Então, o que ele fala, gente? Que a formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, né? Ou, muitas vezes, só metodológica, mas que falta para o professor que sai lá da universidade entender como aplicar aquilo. Então, ele fala sobre a prática docente mesmo, enquanto um terceiro conteúdo importante para ser trabalhado lá na universidade. E ele traz isso, né? Ele nomeia isso como terceiro gênero do conhecimento, porque ele entende que a formação de professor precisa passar pela formação técnica. Então, se eu sou professora de educação física, eu preciso conhecer as habilidades técnicas do que eu vou ensinar. Então, eu preciso saber ensinar a cultura corporal. As habilidades pedagógicas seria o segundo, né? Então, assim, eu preciso saber sobre didática, eu preciso saber sobre como planejar, eu preciso saber sobre como avaliar, eu preciso saber metodologias de ensino diferentes. Mas que só isso ele diz que não dá conta. Porque isso vai ajudar o professor a pensar práticas definidas. Mas que, quando o professor chega na escola, ele se depara com realidades diferentes. A gente sempre fala isso. Então, você aprendeu lá que para ensinar handball, passe do handball, você precisa botar 2-2, sei lá, exercício analítico, 2-2, com tantas bolas, você tem uma turma, você precisa de 10 bolas, a tua escola tem uma. Como é que você faz? Tô dando um exemplo assim, tá? Bem esdrúxulo, mas se você aprendeu que você tem que trabalhar, sei lá, capoeira e maculelê, porque é importante, você vai levar numa escola que fica num lugar super religioso, super que a própria diretora, quando faz reunião, ela começa a reunião rezando, é quase que um culto. E aí, como é que você enfrenta esse problema? Que você sabe que é importante levar capoeira e cultura afro-brasileira ali, mas e aí? Como é que você faz na prática para lidar com isso? Então, essas adversidades que o professor encontra na escola, ele só consegue na escola. E aí, o que ele fala é o seguinte, que as universidades precisavam pensar em projetos, né, assim, que fizessem parte do currículo, que não fossem só estágios, entendeu? Ele fala assim, porque existe o estágio? Existe, mas muita gente nem faz estágio, quando faz de uma forma aleatória, às vezes nem pega a prática, né? Então, ele diz que, assim, precisam de programas de acompanhamento desse recém-formado até, não só na universidade, mas do recém-formado. Ele cita até... Oi? Não, é que você está falando sobre isso, você passou esse texto, né, para o grupo. É interessante pensar que na área da medicina isso é muito mais enfático, né? Inclusive isso consta no texto. Mas eu acho que é importante a gente falar bastante sobre isso. Eu só queria falar uma questão, que a gente está com uma questão de ordem, né, de tempo. Eu sou a pessoa que tem que trazer a mensageira do caos. A gente só tem 5 minutinhos, se você não se importar de... Acho que só tem mais um slide e acabou. Só tem mais um. Ótimo, né? Só por uma questão... É porque daqui a pouco o pessoal tem que, enfim, dar aula, e aí... Não, eu também, tenho que botar meus filhos para a escola. Eu só vou encerrar aqui mesmo, era só para a gente refletir em relação a isso, né? Que a falta dessa prática. E é justamente isso que os professores têm ido buscar na rede social. Esse é o link, né? Tipo assim,
beleza, muitos sabem, às vezes, planejar, muitos sabem como ensinar um desporto, como ensinar alguma coisa, mas eles não sabem passar pelos problemas que a escola vem trazendo, não sabe como lidar com o dia a dia da escola, né? Então, eu trouxe aqui só alguns dos muitos recados que a gente recebe. Tá vendo aqui, ó? Estou coordenadora de educação física do meu município. Há tempo procurei algo que pudesse ajudar os meus professores a entender a importância do planejamento. Tá vendo? Ou seja, os professores não planejam. Aqui, o outro. Aqui, ó, poderia me dizer a diferença? Tá vendo? Aqui, ó, pede como eu trabalharia. Tá vendo? Então, são assim, aprendi muito e vi que estava planejando minhas aulas de forma errada, agora eu sei planejar. Então, as dicas, né, que eles vão buscar é muito nesse sentido, assim, como é que eu passo por um problema que eu encontrei aqui e que a universidade não me deu base para isso, né? Então, acabam encontrando nos pares. E é isso, né, gente? Então, assim, eu acho que eu trouxe mais pergunta do que resposta, eu acho que a ideia era essa mesmo. Então, as perguntas que eu deixo aí para a galera, que não vai dar tempo da gente conversar hoje, mas aí vocês conversam no grupo de vocês, né? Os professores de educação física estão utilizando as redes sociais como parte da formação continuada? É o que eu pretendo investigar, né? Se essa formação ela está sendo adequada, porque esse é o problema. Como não existe um senso crítico do que está certo e do que não está certo, como existe uma procura pela customização da necessidade do professor, será que essa formação, caso esteja acontecendo, ela ajuda ou precariza a nossa profissão? Então, deixo essa reflexão aí para vocês, queridos. Ju, muito obrigada. Eu teria várias perguntas, ficaríamos horas aqui conversando. Enfim, em tempos de pós-verdade, de fake news, como que a internet pode, de certa forma, contribuir para esse processo formativo docente, né? Enfim, várias outras dúvidas, o processo de mercantilização de artigos, as revistas predatórias, a nova avaliação do Qualis, enfim, muitas outras coisas. Falou em modernidade líquida, suscita aí várias reflexões, questionamentos, acredito que várias pessoas teriam a fazer. Acho que deixa o canal aberto, né? As pessoas que quiserem falar, você é super acessível no Instagram. Acho que cabe o convite também para sua qualificação, fiquei super curiosa para ouvi-la. Falta um pouquinho, mas mas já daqui a pouco chega. E aí você já está super à frente, aí estou vendo no doutorado, então já estou super curiosa. Várias pessoas se pronunciaram aqui dizendo que estão curiosos também para ouvir, né, a sua tese, para saber da sua hipótese, enfim, todos os seus achados. Antes de você ir por esse caminho do influencer digital, você já era influencer analógica, né? Inclusive, na minha dissertação, eu coloquei que o primeiro contato com a Lei 11.645 foi no curso de pós, né, na extensão, no CESPEB. Então, assim, você e a Luísa contribuíram muito para a minha formação. Para além desses relatos que você traz, eu posso dizer, sou testemunha do trabalho que vocês vêm desenvolvendo e aprendo muito com o Instagram de vocês. Então, acho que por isso a importância de você estar aqui hoje, né? Enfim, teria muito a falar sobre isso. Mas eu vou deixar que você faça as suas últimas palavras e já dirijo a palavra para o professor Silvio, para a gente encerrar a roda de hoje e agradecer muito a presença de quem continuou conosco até agora, né, as pessoas que participaram por algum momento, e depois a gente vai disponibilizar o vídeo no Instagram. Ju, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Carol. Bom, primeiro, agradecer, né, a professora, deixar a nossa lembrança aqui, é só uma lembrança para você guardar com carinho aí o nosso encontro de hoje pela manhã. Eu acho que essas discussões sobre redes sociais e essa mudança para a educação à distância, para a inteligência artificial, é um caminho sem volta, é uma questão que a gente vai ter que se adequar inexoravelmente, não tem saída. E a gente começa a perceber, né, e sem tomar muito tempo, mas que as mesmas mazelas e os mesmos problemas que muitas vezes a gente encontra nas aulas de graduação e nos cursos de formação, a gente encontra também nas redes sociais, né? Quando você percebe que as pessoas querem o mais fácil, querem o mastigado, querem o já pronto, querem o inespecífico.
E, na verdade, é o ser humano não se reinventando, e, na verdade, é ele se readaptando às mudanças e permanecendo muitas vezes com as mesmas formas de atuação. Então, eu acho que esse trabalho da Juliana, ele deveria ser bastante divulgado, porque ele mostra um novo paradigma que se instaura nessa sociedade contemporânea de redes sociais, de inteligência artificial, e que a gente não tem acesso a isso, por exemplo. As coisas que ela fala são coisas de bastidores, que a gente só tem o site, só tem o Instagram e não sabe como acontece, né? Então fica aqui a minha gratidão pelo grupo de pesquisa, falo em nome de todos, você ter aceito. Está sempre convidado a estar com a gente nas nossas discussões, né, que a gente se encontra todas as quintas-feiras, na parte da manhã, de 10, 10 e meia até meio-dia, e eventualmente nos encontros na UERJ, na UFRJ. Tá? Além disso, né, eu queria relembrar a todos aqui que nós estamos aí com um momento de júbilo do grupo, né? Enaltecer aqui o trabalho da Rainá, da Ana Carolina e da Gabriela, né? Acho que a Ana, a Gabriela e a Rainá podem falar melhor do que eu. A gente está na iminência aí de lançamento de um livro escrito somente por mulheres. E isso muito é importante para mostrar também essa transformação na luta, né? Dessa busca por maior equidade, e o nosso grupo tem essa perspectiva desde sempre, né? Então, não sei se a Ana queria encerrar falando sobre isso, e agradecer a presença de todos vocês. Preencham, por favor, o formulário lá para receberem na casa de vocês o nosso certificado, tá bom? Obrigado pelo espaço de divulgação, né? A gente está em vias de publicar, lançar o livro no Combrace. São 20 autoras, enfim, um livro que fala um pouco da nossa trajetória e também pessoal e acadêmica, né? Ana, desculpa, acho que está dando eco. Agora foi. Então, agradecer a oportunidade da divulgação desse conhecimento. O livro vai ser divulgado, como eu falei, não sei se vocês escutaram bem, mas vai ser divulgado no Combrace, é o nosso lançamento, né? Faremos pré-lançamentos, né? Em breve a gente vai estar divulgando nas redes sociais. A intenção é que a gente faça a divulgação desse conhecimento também através do e-book, né? Porque a gente também acredita num conhecimento que pode ser difundido de forma gratuita e também de qualidade. Então, pesquisadoras transgredindo a hegemonia acadêmica é o título do livro, e em breve aí será lançado. Obrigada. Ó, fica só o meu convite aqui, se vocês quiserem divulgar depois do lançamento, a página está aberta para divulgação, viu? Se quiserem fazer uma live lá, falar um pouquinho sobre o livro, a construção do livro, e aí a gente deixa lá o link para acesso. Fica o convite. E mais uma vez, muito obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.